Paz seja convosco. Vamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa, louvando, adorando, bendizendo o seu santo nome. O Senhor, Ele é bondoso e tem nos agraciado, nos guardado e nos protegido. Cada vez mais orar sozinha, e se ela tiver algum trabalho, algum labor que exige um pouco mais de esforço ou mais habilidade, porque é uma coisa mais que não é do escopo dela, ela pode contratar alguém para fazer isso. E muitas vezes nós achamos com Deus dessa mesma maneira. Nós temos lá o 0800 de Deus, em que nós ou contatamos, ou encontramos, ou buscamos apenas para satisfazer as nossas vontades. Se você não está orando pelo que está acontecendo no mundo, você tem que começar a orar. Nós temos visto medidas a partir do novo governo dos Estados Unidos, impactando não só os Estados Unidos, mas todo o planeta Terra. Algumas decisões, elas são extremamente cristãs, outras não são. E aí a gente fica entre aquela condição, será que é o bom, será que é o mal necessário? E nós começamos a fazer algumas concessões. Em São Paulo, tinha um político que ele falava, eu roubo, mas eu faço. E isso tem pego dentro do contexto. Então é melhor você estar mal acompanhado do que sozinho. É melhor você estar com um governo que faz meia coisa do que não faça nada. Então nós temos vivido este contexto e esse tempo de meditação nas Escrituras Sagradas, ela tem muito a ver com isso. Tem a ver com um novo tempo do Deus. Um tempo em que Cristo ele está voltando. Pô, pastor, mas se fala desta luz. Nesse texto que nós estamos trabalhando já há alguns meses, estamos agora mais por fim do que por meio de Amós, vem trazendo exatamente a condição de um Deus que ama o seu povo, mas que ele determina limites. Há limites. Já contei essa história para vocês, mas cabe eu estar falando novamente, que é a ideia de que haviam um povo de Israel, a partir de Davi, Salomão, Davi, depois houve uma ruptura, em que ficou dividida entre as tribos do norte e as tribos do sul, e elas viveram em conflito por todas as Escrituras Sagradas. Em um momento Deus ele dá o basta. Amós ele está nessa época. Ele é contemporâneo de outros profetas, mas ele está nessa época falando, acabou. Acabou. Vocês vão não só para o cativeiro, como depois de mais 200, 400 anos, as tribos do sul também vão para o cativeiro. Mas há depois um retorno à terra prometida como nação. Mas aquele povo de Israel nunca mais foi o verdadeiro povo de Israel. Eles são chamados de samaritanos. Culturalmente, a cultura síria, que era quem levou o povo de Israel para o cativeiro, ele tirava todo mundo da terra e colocava porções de cada país que ele havia conquistado, que já estava dominado. Então, aquele povo que é chamado de samaritano nos evangelhos, que teoricamente, se Deus assim o permitir, vai ser o próximo livro das Escrituras, quando você vê samaritano, você tem que lembrar do tempo de Amós, tem que lembrar dessas tribos do norte que foram para o cativeiro. E aí quando o povo assírio manda de volta aqui, gente, para não ficar vazia a terra, ele manda um povo misturado com várias culturas, várias adorações. Esse é o contexto de Amós. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema consequências. Consequências. O cristianismo ele tem algumas máximas. Que é isso? Frases chavão. Padrões, em que você entra na igreja, você rapidamente ouve essas frases e você começa a querer aplicar na sua vida. Separei algumas delas. Você, diante de uma dificuldade, diante de uma decisão certa, você responde, senti no meu coração. Foi Deus quem quis. Sentir no meu coração tem a ver com uma condição fatalista, em que você olha para essa figura de Deus e você se sente tão íntimo dele que o que você decidir é o que realmente Deus está falando. Foi Deus quem quis, é uma transferência de culpa. Então eu vou lá, não paro, não faço conta, não medito, não penso,
e eu vou lá e faço, e aí quando dá, foi Deus quem quis. Deus me deu paz no coração. Interessante que Deus, ele normalmente dá paz no coração com as coisas erradas. Aquilo que você sabe que está errado, e você fala, Deus me deu paz no coração. Tudo posso naquele que me fortalece, e é um versículo bíblico, mas que as pessoas tiram do contexto. E aí eu não quero ver você fazendo isso, mas imagina você indo lá na IPTG, nós tivemos aí o Vitinho, ele passou, saiu do plantão dele, foi para casa dormir, amanhã 4 horas da manhã ele está trabalhando, está lá no curso dele, e aí eu falo assim, fiquei imaginando, qualquer um de nós lá na IPTG, para na frente de uma carreta, o André está vindo com a carreta dele, o cara para no meio da frente e fala assim, para, em nome de Jesus, blum, blum. É isso que vai acontecer. Então a gente usa essas frases como se fossem verdadeiras. E elas em alguns contextos elas são, mas nem sempre. Amargo engano que pode gerar dores. Na melhor das hipóteses, apenas um momento. Decisões que você toma que podem ter uma consequência imediata e única, mas que podem ter consequências que podem durar por toda uma vida e até toda a eternidade. No texto da semana passada, nós meditamos em Amazias, falando para Amós, para de pregar, para de falar as palavras de Deus. E aí nós vimos aquela palavra de destruição, em que Deus fala, você está falando que é para o profeta ir embora, ir para outra terra, pois quem vai embora é você. E a sua esposa, que já te trai, ela vai te trair de uma maneira aberta, e todo mundo vai ver. Os teus filhos, eles vão morrer, e você vai morrer numa terra imunda. Amazias nunca pensou que aquela decisão dele pudesse ter um preço tão caro. Que nós possamos medir as nossas ações segundo a palavra de Deus. E assim ter Deus como nosso escudo e proteção. Muito mais do que uma canção, muito mais do que um momento de emoção, você ter realmente Deus como teu escudo e tua proteção. A palavra de hoje tem como título Nenhum Perdão e a visão do fim de Israel. Israel dentro desse contexto que eu falei para vocês, as 10 tribos do norte. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8. Assim diz a palavra de Deus, livro de Amós, capítulo 8, verso 1 em diante. O Senhor Deus me fez ver isso. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou, que vês, Amós? E eu respondi, um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo, naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora. Silêncio. Palavra do Senhor. Senhor, lemos a Tua palavra, lemos a Tua instrução, lemos a Tua direção. Pedimos que o Senhor fale conosco. O Senhor nos dê, Pai querido, a direção para as nossas vidas. Que nós possamos ter o nosso espírito ligado ao Teu Espírito, para nós podermos receber o recado santo aos nossos corações. E eu lhe peço, Pai querido, que o Senhor me capacite a ser um instrumento nas mãos do Redentor nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Começamos uma nova unidade, um novo grupo, um novo capítulo. Dentro do centro de todas essas visões que Amós já teve. Essa visão de 8, de 1 a 3, ela combina com a terceira visão. Abra aí Amós capítulo 7, versos de 7 a 9. E deixa aberto em Amós, por gentileza. Amós 7, de 7 a 9. Há 2 domingos atrás, ou 3, nós meditamos. Mostrou-me também isso, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse, que vês tu, Amós? Respondi, um prumo. Então me disse o Senhor, eis que eu porei um prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Novamente, ele vem trazendo essa condição de que jamais ele vai passar. Jamais passar quer dizer, ele não vai mais fazer parte, não vai haver mais união, não vai mais haver aliança com aquele povo.
Essa visão parte do que foi apresentado nas visões anteriores e, mais uma vez, anuncia o fim, mas agora o fim definitivo. Toda a construção da ação de Deus na vida do povo de Israel, na minha vida e na sua vida, é uma construção de avisos intermitentes para dar tempo de você ouvir, absorver e tentar aplicar na sua vida, e depois consequências. E ele vai apertando, e ele vai apertando, e ele vai apertando, até que o momento do elástico, que a gente já deu aquela ilustração, aquela gominha, você estica, 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 ela estoura. Não porque Deus perdeu a paciência, mas porque Ele determinou, eu vou até aqui. Eu faço isso. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim, até onde você vai no aconselhamento bíblico? Se você segue ad eterno? Não. Há pessoas que têm o desejo de conhecer, têm o desejo de aprender, e a gente investe o tempo que for necessário. Alguns já passaram 10 vezes, começar e parar, começar e parar, começar e parar, entendeu? Graças a Deus nenhum de daqui, entendeu, os que aqui estão. Mas a gente tem que ter essa paciência, a gente tem que ter essa longanimidade. Deus também tem, mas tanto a minha como a de Deus também tem limites. O discurso de julgamento, ele se expande nessa nova visão de Amós em relação a esse cesto. Essa destruição não é mais a continuidade dos últimos versos do capítulo 7, em que ele falava sobre destruição do templo e morte do rei. Quando você pensa nessa morte do rei, não necessariamente você está falando que o rei não presta ou qualquer coisa. Está falando, mostrando simbolicamente uma mudança de alguma coisa. Então, a gente vê isso claramente, por exemplo, dentro da administração do John Biden e da administração do Donald Trump. São duas administrações, eu não estou aqui para dizer se uma está certa ou está errada, o que é isso. Não, mas você percebe claramente que há uma diferença entre pensamentos, em ideologias. E isso acontecia muito, ou sempre, dentro da cultura de Israel. Quando um povo ele se levantava, um rei se levantava, ele trazia aqueles pensamentos para as pessoas fazerem. Se você estudar um pouquinho a história da igreja, todo o ciclo que a gente vê da igreja após a época apostólica, em que nós entramos dentro da época do catolicismo romano, que vai passando por toda a igreja primitiva, entra na Idade Média e o início da igreja contemporânea, você vê exatamente essa condição, em que se um rei se levanta como protestante, todo mundo tem que ser protestante e os católicos romanos morrem. Se você tem um rei que se levanta como um rei católico romano, todos os protestantes são perseguidos e morrem. É a ideia da mudança da liderança para a mudança das soluções e das resoluções que vão acontecer. E Amós, ele não está mais falando da morte desse rei. Passou esse tempo. Essa visão e as exortações enfatizam o pranto do povo devido ao julgamento de Deus. Esse povo que chora por causa do juízo do Senhor e chora também pela lembrança da opressão dos povos mais ricos, do povo rico de Israel, oprimindo-os. Nós temos que entender que nós temos um tempo em que nós temos a liberdade de meditar na palavra de Deus, louvar e cantar louvores, mas pode haver um tempo que se aproxima que isso pode deixar de acontecer. Nós temos visto a cultura que agora não é mais LGBTQ+, mas se fala um nome bonitinho em inglês, woke, W-O-K-E, entendeu? Que é uma cultura em que você pode fazer qualquer coisa, tudo está certo, você tem que aceitar tudo. Se o cara acha que é uma formiga, ele tem direito, se ele acha que é isso, ele tem direito. E aí o que acontece é que vira uma grande bagunça, porque você perde referências, você não tem mais padrões. O grande conceito da moralidade é existir padrões. Então você que exerce o seu labor diário, você começa a trabalhar um horário, vai até um horário, em especial as pessoas que têm uma carteira assinada, é um negócio mais um pouco rígido, mas você normalmente tem, tanto que quando alguém pede aconselhamento, fala assim, pastor, eu quero ir aí às 8 da noite, eu pergunto, é uma emergência? Se for, eu falo para minha esposa, falo para minha filha, a gente aborta qualquer plano e a gente vai dar atendimento. Mas se não é, pode esperar, por que não esperar? Por que a pessoa não pode se adaptar? Então, todo esse contexto é um contexto em que o povo, ele chora.
Então nós tivemos agora aí a condição do Pix, cartão de crédito, e foi uma preocupação muito grande para muitas pessoas, e aquilo retornou, voltou atrás. Você tem um tempo para você fazer o quê? Se adaptar. Você tem que se adaptar. Você não pode esperar uma nova onda, uma nova leva, para que isso possa, você contar que isso retroceda novamente. E quando você não toma decisões, o povo chora. É isso que está acontecendo aqui. A visão em Amós 8, de 1 a 3, tem as mesmas características da visão do prumo que nós já lemos, de 7 a 9. A responsabilidade dos profetas era declarar a revelação de Deus. E para isso tem que haver o quê? Relacionamento. Você não tem como você ouvir a voz de Deus sem se relacionar. Você pode vir aqui, cantar Eu Navegarei, você pode deixar correr uma lágrima no canto do seu olho, você pode levantar as mãos aos céus, mas se o seu coração ele continua ligado com as coisas do mundo, aquilo não é recebido. Em muitas passagens Deus fala: eu não recebo o que você está oferecendo. O profeta Amós, ele tinha intimidade. A experiência de ver ou ouvir uma comunicação divina era fundamental para a habilidade do profeta de fazer o papel do mensageiro de Deus. Então, junto desse relacionamento, daquele que fala, tem que ver também o relacionamento daquele que ouve. Porque se você não está ligado nas coisas do Senhor, você simplesmente está perdendo o seu tempo. E se você desejar ir para a night, para a balada, você vai talvez ter um maior proveito em relação a isso. Porque ou você está ligado para você absorver aquilo e aplicar na sua vida, você está perdendo o seu tempo. Não existe o conceito de meritocracia dentro das Escrituras Sagradas. O que é isso? Então eu trabalho, eu tenho o direito no final do mês receber o meu salário. Se eu me esforço mais, talvez eu seja promovido, eu consiga um cargo de maior monta. Com Deus não funciona assim. Então, se você está achando que por você vir à igreja está tudo certo, está lindo e maravilhoso, pode ser que não esteja. Tudo cabe ao que, como está o seu coração. A relação entre a visão e as palavras de exortação do discurso de julgamento apontam para uma continuidade entre vários métodos de revelação, e Deus ele faz isso na minha vida e na sua vida. Ele continua apresentando, falando assim: muda! Transformar. Dá uma olhadinha lá no carro lá. Está olhando? Tá. Então Deus ele vem trazendo palavras, ele vem trazendo esse livro de Amós, ele tem sido um livro muito pesado, muito duro, de exortação, trazendo exatamente essa condição da exortação à mudança. Mas as pessoas elas são duras de coração. E Deus continua até certo ponto os exortando. Em relação a essa imagem, nós vamos ainda entrar no texto. Não tem nada a ver você querer olhar para aqueles frutos como se tivesse uma figura profética. Não, a gente vai falar um pouquinho sobre essa condição. Por que ele fala de frutos de cesto de verão? A importância da coisa é mostrar que o tempo ele é curto. A gente vê várias posições de Deus mostrando revelações, mostrando a necessidade de se agilizar. Com Daniel, ele vê o rei vê lá a visão das espigas crescendo e sendo consumidas, das vacas que eram gordas, e as vacas magras vêm, comem as gordas e elas continuam magras, e Deus está falando através do profeta, falando assim: olha, você tem que mudar e fazer algo de forma rápida. Deus está falando nos dias de hoje que nós precisamos adequar as nossas vidas à vontade de Deus. Você tem que estabelecer um elo de ligação, primeiramente com Deus e depois com o seu ente querido, com o seu familiar, algo que seja realmente muito forte ao ponto de não se romper. A primeira visão anunciava que não haveria mais perdão. A segunda visão mostra o efeito daqueles homens se eles se arrependessem, mas eles não se arrependem e eles selam o seu destino. A mensagem básica que teve em 7, de 7 a 9, 8, de 1 a 3, é: jamais passarei por eles, mostrando que aquele julgamento ele se aproxima. Essa segunda visão liga essa decisão ao fim dos pais como um todo, do país como um todo, enquanto o discurso de julgamento desenvolve uma razão para toda essa conclusão. E aí, a partir da semana que vem, a gente vai fazer o arremate dessa condição. Por que está havendo toda essa destruição? Algo que a gente vai falando desde Amós, capítulo 1, verso 1.
Dentro do discurso de julgamento, o profeta lança a mão de diversas tradições usadas anteriormente no livro. E aí agora, depois dessa breve abertura, a gente entra nesse texto de Amós 8, de 1 a 3, que diz, eu vou ler novamente: Senhor Deus me fez ver isso. Eis aqui um cesto de frutos de verão, um cesto mesmo, de frutos de verão. E perguntou, que vês, Amós? E ele respondeu, um cesto de frutos de verão. Mais ou menos aquela passagem que Jesus olha para o cego e olha para o cego e fala assim, o que você quer que eu te faça? É claro que o cara quer ver. Então Amós, ele responde para Deus, fala assim, um cesto de frutos de verão. Então o Senhor diz, chegou o fim para o meu povo de Israel. Parece uma mudança abrupta no discurso, mas não é. Jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. As igrejas, elas não terão mais conforto, não terão mais esperança. Não haverá liberalidade de você ler as Escrituras Sagradas ou mesmo de ter uma Bíblia. E ele continua dizendo, multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares e eles serão lançados fora, ou seja, não vão ser enterrados. Morreu, joga no caminho e finaliza essa palavra, esse versículo, esse conjuntinho dizendo, silêncio, cala a boca. Não há mais nada a falar. Essa visão começa com a frase padrão de introdução que nós sempre vemos. Quem está falando? Se você ouve eu, me ouve. Ouve eu é ruim, hein? Se você ouve eu, se você me ouve, entender, e você acha que as palavras que eu estou proferindo são de mim mesmo, você está perdendo o seu tempo e descarta. Mas dentro daquilo que eu falo, o que você absorver, não é 100%, por isso você tem que estar ligado. Dentro daquilo que eu falo, que não é do meu coração, mas que procede de Deus, você tem que entender como sendo algo que procede dele e que você tem que ver que é Deus falando com você. Não porque eu sou mais santo, não porque eu sou melhor, não porque eu não peco, não é nada disso. Eu sou simplesmente um instrumento, da mesma maneira que o Felipe aqui é um instrumento, da mesma maneira que o Alice também é um instrumento. Está se falando coisas e você fica ali com o teu radar ligado. Se aquele radar ele pesca como sendo uma coisa de Deus, eu guardo para mim. Se não, deixa de lado. E não é nenhum demérito em relação à minha pessoa, Felipe ou Alice, nós somos seres humanos falhos. Quem está falando não é um homem, é Deus. Não aconteceu de Amós simplesmente ver um cesto em algum lugar, isso acontece comigo. Eu estou vendo uma cena de um filme, de uma série, acontece alguma coisa. Hoje a gente estava conversando, brincando, eu, a Luísa e o Alice, e aí o Alice falou assim, presta atenção no que eu vou falar, e aí a Luísa estava brincando com ele, falou assim, não, porque muitas vezes eu trago de alguma coisa que aconteceu durante a semana, e aí eu trago aqui como ilustração. Não é isso que Amós está fazendo. Não é algo que ele viu no dia a dia, foi algo que foi revelado por Deus, é uma coisa diferente. Não é um cesto que ele viu no mercado, não é perto da casa de alguém, essa visão ela tem origem unicamente divina. O objeto que Deus mostrou a Amós era um recipiente semelhante a um cesto, usado para transformar frutas durante a época da colheita. Você pode imaginar aquele cesto trançado que a gente vê na praia, o cara faz aquele cesto, coisas indígenas assim, um cesto para guardar frutas mesmo, ou mesmo uma gaiolinha para prender passarinho, alguma coisa desse tipo. O cesto de frutas é um sinal, um símbolo de toda essa mensagem. Não há nenhuma atividade dramática envolvendo o cesto. O que é esse cesto? Cesto de frutos de verão. Então estava, e aí já não é mais a revelação divina, é a revelação que Deus mostra para mim. Fui com a Rosângela lá no mercado, no Pão de Açúcar, e nós gostamos muito de cereja, e quando está em alto a cereja, ela vai no preço lá em cima, e agora está no fim da safra da cereja. E aí a Rosângela vai lá, abre o saquinho, entendeu? Vê o preço, o preço está bom. Estava R$9 o quilo, agora está R$2,80, R$3, dá para a gente pegar aí, para a gente fazer uma brincadeirinha, eu e ela, enquanto nós estamos vendo alguma coisa. E aí ela vai lá, escolhe aqueles frutos, mas daqui talvez um mês não tenha mais cereja no mercado, porque é o fim. O que o profeta está trazendo para aqueles homens que estão ouvindo é uma visão de uma época em torno de agosto e setembro, que é onde haviam as colheitas, e ele está falando assim, gente, esse cesto, não dá para eu dizer para você se é ervilha, se é figo, se é azeitona, o que é, mas eram frutos que eram temporãos, eram daquela época, e que eles iriam acabar.
E ele faz uma correlação com a ideia do povo de Israel em que está acabando essa colheita, está acabando essa safra. Não vai ter mais. Acabou. Se daqui a 1 mês, 2 meses, aí eu estou fazendo uma ilustração, talvez a gente vá lá procurar a cereja e ela não exista mais. Não tem mais, porque acabou. Não se planta mais. Começa então a explicação da visão que se baseia num jogo de palavras entre frutos de verão e o fim da estação. A interpretação divina de que chegou o fim daquela estação de colheita, também chega o fim para o povo de Israel, algo que vem sendo exortado durante todo o livro. O fim traz consigo um caráter definitivo que marca a conclusão de uma era e o rompimento de uma ligação que é mais profunda do que apenas uma mudança temporal, e ele mostra o fim da nação do povo de Israel. Não existe mais povo de Israel dentro do conceito de 10 tribos. Não existe mais. O que tem lá em Israel são as tribos do sul e talvez algumas pessoas que tenham voltado e tenham se juntado lá. Mas o conceito do povo de Israel, como era na época de Moisés, de Davi, não tem mais. Só uma porção deles que Deus ele resgata. Ele faz isso e ele chama isso de remanescentes. Quando Jesus Cristo vai pregar a palavra, ele fala sobre o clamor, e aquelas pessoas falam assim, que se deveriam parar de clamar, ele fala assim, mas se eles pararem de clamar, até as pedras clamam. O contexto de que há um grupo de pessoas em que eles são em muitas porções determinadas, como os pequeninos, que não tem nada a ver com o Joaquim, não tem nada a ver com a Júlia, não tem nada a ver com as crianças, tem a ver com o jeito de doar, de se entregar. Estava lá o Joaquim no colo da Rosângela, ele está pesadinho, a Rosângela me falou, você quer um bebê? Eu peguei ele no colo, ele não reclamou, ele não falou assim, não, não quero você, eu quero, é a minha mamãe, eu quero o meu papai, não, está aqui no meu colo, para mim tá bom, criança faz isso. Esse é o contexto dos remanescentes. Esse é o contexto das crianças que Jesus Cristo fala e diz, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Não é os anjinhos que estão voando, né? Criança porque é inocente, tem nada a ver com isso, tem a ver com essa disposição de você se lançar e realmente depender de Deus. Um passo drástico implica morte e destruição de cidades, exércitos, homens, mulheres e crianças. O Alice, ele postou lá no grupo da igreja um breve vídeo falando sobre o horror da guerra, mostrando a destruição. É exatamente o contexto que está mostrando, que Deus está mostrando que ele vai fazer com o povo de Israel. Não vai ter mais o castelo, não vai ter mais as casas suntuosas, as roupas bonitas, os restaurantes, não, acabou tudo. As pessoas que não forem levadas para o cativeiro, elas serão mortas. A perda da vida, de terras, das bênçãos de Deus, é o resultado do fim do relacionamento pactual com o seu povo, algo que aconteceu no dilúvio. E aquilo foi chamado de ira parcial de Deus, em que dizem os especialistas e estudiosos que aproximadamente 5 a 6 bilhões de pessoas morreram naquele dilúvio. Não eram pessoas ignorantes, eram pessoas extremamente sábias, muito conhecimento, em que a ciência chegou lá em cima e Deus fala, deixa eu dar um basta. O caráter absoluto do fim do povo deve ser entendido como um contraste das promessas diante do arrependimento que não houve. As mensagens anteriores de esperança para o remanescente e referências específicas aos planos de Deus em cumprir a sua promessa de restabelecer o seu povo caíram por terra, não porque Deus muda, mas porque ele, dentro da sua vontade permissível, ele falou, se o meu povo se arrepender, ele vai ter essa vida abençoada. Se o meu povo não se arrepender, vai vir o juízo e o julgamento. Esses temas não devem de forma alguma enfraquecer a realidade desse anúncio catastrófico. Sim, houve mensagem de esperança. Quando o povo da tribo de Judá foi para lá e houve a palavra de Deus sobre aquele povo dizendo que eles ficariam presos 70 anos, aí eles falaram, que nada. Daqui a pouco Deus volta atrás e manda um Sansão aqui, manda alguém para resolver o problema, e eles não aceitavam. E aquilo perdurou pelos 70 anos que Deus assim o determinou. A profecia dada por Amós, ela é incondicional, ou seja, não tem mais nada a ser feita.
Não, Deus não vai deixar mais passar os pecados do seu povo. Não, Deus não vai deixar mais o seu perdão disponível. E isso, de uma forma individual, é um peso que você tem que resolver na sua vida. Eu vou continuar vivendo o que eu quero viver. Eu vou continuar esperando que essa longanimidade de Deus, ela perdure mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Será que esse não pode ser o fim da minha vida? Será que eu não vou encontrar o meu Senhor sem mais nenhuma possibilidade de arrependimento? A destruição do povo ela é garantida, pois a compaixão de Deus acabou. Que coisa mais doida! A compaixão de Deus com aquele povo acabou. O fim, em livros posteriores, marca a destruição de Judá, de alguma outra nação, ou mesmo o contexto escatológico que nós estamos mais acostumados, que é o fim dos tempos. Daniel fala sobre isso, Apocalipse fala sobre isso. Um tempo em que as pessoas elas vão querer buscar a morte e a morte fugirá delas. Em que elas vão parar diante de montes e vão falar: montes, caiam sobre nós. E montes, eles não vão responder. Aflição. Se as pessoas acham que esse contexto que elas vivem hoje, de depressão, síndrome do pânico e tudo mais, é o máximo, eles não sabem o que vai acontecer em Apocalipse. Não vai ter ansiolítico que vai resolver o problema. Não vai ter nenhum tipo de medicamento, nenhuma porção e quantidade de álcool, nada que venha trazer algum tipo de conforto. Pelo contrário, é chamado do princípio das dores, porque é o princípio das dores que as próprias pessoas vão viver lá no inferno. Já é uma prerrogativa do que vai acontecer. A criação naquele dia, ou melhor, a oração naquele dia, da Amós capítulo 8, verso 3, mostra um tempo de morte, porque o tempo do Senhor é um tempo de trevas. A gente normalmente associa Deus à luz, mas Deus ele criou tanto a luz como as trevas. A manifestação dele no Monte Sinai é uma época de trevas. Então, quando o Senhor se mostra, ele se mostra como uma escuridão. A luz da sua glória e da sua majestade, mas ele também se manifesta dentro do contexto da escuridão, e ele se fala que o dia do Senhor será um dia de grande escuridão. Amós capítulo 5, versos 18 a 20, nós já meditamos, diz assim: Amós capítulo 5, versos 18 a 20 diz: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa a escuridão sem nenhuma claridade? Em especial para aqueles que não confessarem o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não vai haver luz, vai haver trevas. O fim trará pranto e morte. A interpretação do significado da visão de Amós 8,3 amplia o que irá acontecer no final. Esclarece que o que fica implícito na visão, a abastada e forte nação de Israel passará por uma mudança fenomenal. Olhe para você, saudável, bonitão, bonitona, isso pode fazer assim acabar. Nossa querida irmã Betânia passou por essa operação, essa cirurgia. Logo no dia posterior ela não estava bem. Graças a Deus ela melhorou um pouco. Mas ela vai ter muitas lutas com a tirada da tireoide. É algo que afeta em especial a mulher de uma maneira que é uma aberração. E ela vai ter que se cuidar. Apesar de ela tirar para melhorar, ela ainda vai ter muito trabalho até que venha melhorar. Esse povo aqui, ele vai ser tirado da nação onde ele morava. É você sendo tirado da sua casa e levando para uma terra distante, uma terra onde você não tem liberdade, não tem água encanada, não tem alimento, não tem nada. A gente vê o contexto da Venezuela lá, como os nossos irmãos estão sofrendo lá, padecendo sob uma mão dura e pesada de um ditador, em que muitas vezes as pessoas elas não têm papel higiênico para se limpar.
É uma loucura isso. Quando chegar o fim, o poder militar, a riqueza econômica, o prestígio internacional e a segurança religiosa da nação desaparecerão. No contexto de otimismo que havia no templo, as coisas mudarão. Se a gente pudesse imaginar um tempo como esse, e eu não espero que isso aconteça, mas imagine que o Felipe não cantaria músicas de esperança. Ele cantaria as músicas de sofrência gospel para baixo, morte. É o que está acontecendo. Ele fala, não vai ter mais esses cânticos, eu me alegrarei. Não, não vai ter mais. Os cânticos dentro do templo não serão cânticos, serão uivos. Uivos de dor e de lamentação. Eu lembro que quando eu estava na minha casa, depois de um culto, logo após o meu aniversário, e aí meu papai estava mal lá em São Paulo, e quando eu cheguei em casa, minha irmã me ligou e falou, papai faleceu. O sentimento de dor no coração é um sentimento que você quer exteriorizar, mas você não consegue. É algo que é muito grande, é algo que eu senti também com a titia, quando ela faleceu. Há uma dor no coração que é como se você quisesse colocar um bolo de uma vez para fora, como se fosse um grande vômito, mas você não consegue. Aquela dor, ela está instaurada dentro do teu coração e se agarra, entendeu? É exatamente a condição desse povo. Eles estão olhando para o templo, eles estão olhando para a adoração, eles estão vendo a prosperidade que eles tinham e aquilo acabou. O regozijo na época da festa de colheita se tornará tragédia desastrosa, repleta de choro, quando Deus der fim ao povo e ao templo. Com detalhes terríveis, Amós retrata a cena de morte. Cadáveres estarão espalhados por toda parte. Eu lembro na época da Covid, eu vi um vídeo, que eu não sei se é fake, se é montagem ou não. Eu lembro que um país da América Latina, não sei se era o Uruguai ou o Paraguai, em que as pessoas elas morriam e elas eram jogadas na rua. Você não podia sair de casa, o teu ente querido estava morto dentro do quarto, você não tinha como tirar ele. Como que se tirava? Se você fosse lá, você podia ter contato com aquela enfermidade que ninguém sabia como agia. Então a pessoa ficava lá 2, 3, 4 dias dentro do quarto, sem nenhum tipo de climatização, cheiro de podre. E algumas pessoas pegavam aquelas pessoas e jogavam na rua. É isso que ele está falando. O ato de deixar os mortos para os animais selvagens é uma das maldições mais severas que poderiam ser lançadas, e tem várias passagens dentro do Antigo Testamento falando dessa condição das pessoas mortas jogadas nas ruas. Escolhi uma só, Josué, capítulo 8, verso 29. Josué, capítulo 8, verso 29, diz assim: ao rei de Ai, enforcou-o e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras que até hoje permanece. Aquele homem que era um rei, aquele homem que tinha toda uma opulência, todo um séquito de pessoas o servindo, foi jogado no chão sem nenhum tipo de cuidado, nenhum tipo de reverência. O quadro é tão trágico e extrapola tanto a credulidade e as emoções das pessoas, que a última palavra de Deus em relação a esse texto de 8, de 1 a 3 é silêncio. Amós, ele profere a profecia e ele fala silêncio. É tempo não de falar mais, mas é tempo de meditação. É tempo de você olhar para a sua vida e você mensurar ela segundo a medida do Senhor. Amém, queridos? Senhor Deus, te louvamos, adoramos e bendizemos. Ouvimos a tua palavra, Pai querido, que nos exorta a buscarmos sermos melhores. Temos brincado de ser cristãos e temos convivido com o pecado como algo natural e normal, e não é. Pedimos, Pai querido, que o Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo, que nós possamos ser convertidos verdadeiramente nos nossos corações e assim servirmos ao único Deus vivo. Oro
Em nome de Jesus, amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.